Historicamente, o processo de desenvolvimento da economia brasileira está vinculado à capacidade de investimentos do Estado em serviços e obras de infraestrutura. No caso da região Nordeste, a dependência de investimentos da União é ainda maior. O aumento que se experimenta na demanda de serviços é significativo, mas a União não dispõe de todos os recursos para arcar com os investimentos e manter acelerado esse crescimento. Nesse contexto de escassez, cresceu o sistema de parceria público-privada, as chamadas PPPs. São contratos que estabelecem vínculo entre a administração pública e a iniciativa privada, visando a prestação de interesse público ou de serviços públicos tarifados, precedidos ou não por obras. O Estado se beneficia por não ter a necessidade de realizar o total de investimentos necessários e pagar pelo serviço prestado apenas se os devidos padrões de qualidade e disponibilidade forem alcançados pelo agente privado. A iniciativa privada tem a segurança de firmar um contrato de longo prazo com o Estado e que oferece fluxo estável de receitas e garantias sólidas para as empresas parceiras. Aqui no Ceará, um exemplo já praticado da modalidade foi a construção do estádio Castelão. Agora, que impactos as PPPs vêm provocando na economia brasileira, em especial na região Nordeste? De onde veio esse modelo e até que ponto ele pode ser favorável ou prejudicial? Quais as suas principais virtudes para alavancar a economia regional? Considerada um mecanismo eficiente na provisão de serviços públicos, quais são os limites e os desafios para que sejam bem-sucedidas? Essas e outras respostas nós vamos buscar no programa Agenda Nordeste de hoje, que já está no ar. Para esta edição do programa Agenda Nordeste, nós convidamos o secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, Eduardo Diogo. Também convidamos o consultor e diretor-geral da Assis Consultores Associados, o engenheiro André Barbosa. Queria dar as boas-vindas, já agradecer a participação de todos. Começar, secretário Eduardo Diogo, por uma avaliação que o senhor faça hoje do papel que cabe ao Estado e ao agente privado nessa formulação das PPPs. Tem sido fundamental a implementação desse tipo de instrumento para promover o desenvolvimento? Sem dúvida, Moacir. Alegria estar aqui com você, aqui na TVC, falando com seus telespectadores. Bom, só para você ter uma ideia, hoje no Brasil a gente tem 24 contratos de parcerias público-privadas celebrados. Aqui no Ceará nós temos, conforme você bem falou, a Arena Castelão, primeiro consolidado, já inaugurado aí no último dia 16 de dezembro. E dentro desse contexto é uma importante relação de aperfeiçoamento que existe, porque o poder público, ele a partir da parceria público-privada, que também se traduz por ser uma concessão, obviamente com algumas regras básicas, tem que ter um mínimo de um valor de 20 milhões de reais, um período entre 5 e 35 anos, o poder público, ele faz o controle, mas ao mesmo tempo ele transfere para a iniciativa privada uma maior flexibilidade que essa iniciativa privada tem. Principalmente quando o projeto ele é integrado, quando a iniciativa ela é totalmente integrada, ou seja, ela passa pelo projeto, pela implantação, pela construção e pela operação. Aí existe uma sintonia muito melhor e, sem dúvida alguma, a iniciativa fica mais privilegiada. Do ponto de vista do poder público, nós temos utilizado esse instrumento na proporção que pode alcançar ou ainda é algo muito incipiente? Veja só, Moacir, antes a gente tinha um limite de 3% da receita corrente líquida do Estado para a contraprestação pecuniária, que era o que o Estado paga para consolidar um efetivo contrato de PPP. Isso foi elastecido agora para 5%, obviamente ampliou então a possibilidade do Estado atuar nessa vertente, mas é importante a gente ter em mente sempre que a PPP ela continua sendo uma operação que ela é paga pelo erário, ela é paga pelo Tesouro, né? Então, do ponto de vista de longo prazo, você tem que ter um certo cuidado, porque de um modo geral, fruto das despesas que você tem já de restrições e limites com o pessoal, que o Estado do Ceará, assim como todos os outros estados da federação, tem que cumprir os índices da lei de responsabilidade fiscal e tudo mais, também você tem despesas com o custeio da máquina. Então, basicamente, as três grandes rubricas do Estado, despesa de pessoal, despesa com custeio e a outra rubrica de investimentos,
Quando o custeio e a despesa pessoal está muito avolumada, sobra pouco dinheiro para investimento. Ou seja, o poder discricionário do gestor, da pessoa responsável pelo executivo naquele momento, ele fica diminuto. Então tem que ter um certo cuidado com o número de parcerias público-privadas que você faz, porque efetivamente ela compromete a receita futura do Estado. Então tem que ter sempre uma atitude de muito zelo, muito cuidado e muita responsabilidade nesse contexto. André, a gente pode, olhando o que ocorreu no Brasil, e aí remontando-se, acho que ao tempo das capitanias hereditárias, essa coisa do privado na combinação com o público sempre causou uma certa, para não dizer urticária, mas sempre o processo de privatização que o país experimentou no governo da FHC também levantou muitas suspeitas. Esse tipo de preconceito ele já foi vencido a partir do instrumento das PPPs ou ainda se padece de Mas, algum? infelizmente ainda não. Tá? Eu acho que o grande desafio que nós temos hoje para desenvolver as PPPs no Brasil é construir uma relação de confiança entre o poder público e a iniciativa privada. Eu gosto de dizer o seguinte, as partes precisam conquistar a confiança um do outro. Não é um sistema, não é um modelo que vai determinar isso, vai ser uma conquista de confiança que tem que ser construída. Na verdade, o principal ponto que a gente tem que entender é que cada uma dessas partes tem um papel. O governo evoluiu no seu papel de regulador, fiscalizador, guardião do interesse público. A iniciativa privada, ela tem eminentemente uma competência de realizar projetos e promover uma operação de forma mais célere, de forma menos burocratizada, e essa eficiência trazida para a prestação de serviço público, claro, resulta numa vantagem socioeconômica para o governo. Agora, a gente tem a oportunidade de trabalhar PPPs em diversos estados do Brasil. A gente fica muito feliz que o Ceará, né, é um estado hoje que mais prepara PPP no Brasil. Né? O Castelão é um excelente exemplo, mas o estado tem sido muito competente em utilizar esse modelo com responsabilidade e está estudando várias opções. Nós temos a oportunidade de estar trabalhando em alguns desses projetos. Mas a dificuldade está que alguns estados resolvem desenvolver eles próprios os estudos e muitas vezes, quanto mais longe eles vão, mais distante a viabilidade eles se tornam. Em outras situações, a administração pública não exerce um processo de comunicação adequado, de compartilhamento de decisão, daí recebe um pacote feito pela iniciativa privada que não representa o que a administração quer. Sabe? Então, o que é importante entender é que, hoje, nós temos um instrumento que permite à administração pública compartilhar a responsabilidade de desenvolver bons projetos com a iniciativa privada. Tá? O governo tem que manter sempre o seu papel de regulador, o guardião do interesse público, e a iniciativa privada tem que entender que para fazer um bom negócio e reduzir seus riscos, precisa investir. Né? Então, com o tempo, é claro, nós vamos vendo que aquelas empresas que outrora eram empreiteiras buscando um contrato, fugindo da 8666, estão se tornando empresas de infraestrutura. Tá? Que na verdade eu quero dizer com isso, são empresas que estão olhando mais o negócio de longo prazo, tá? Um negócio com recebíveis que possam ser negociados, sabe? A estruturação do negócio não mais apenas uma obra que vai ser construída, entregue e paga pelo governo. Né? E o governo, por sua vez, também começa a olhar para a sua própria equipe e ver, poxa, nós não temos nem braço nem recurso de fazermos sozinhos o necessário para buscar o déficit de infraestrutura do nosso país. Bom, o que é de importante no nosso papel? É garantir que se faça o que é necessário para a sociedade. Então vamos abrir mão um pouco da nossa função de executor e contratar alguém que seja pago por disponibilidade e qualidade de prestação de serviço. Né? Esse paradigma nós temos que levar para outras oportunidades de contratação do setor público. Agora a gente tem hoje aquela ambiência de segurança jurídica, muitas vezes aquilo que afasta um investidor, além da inexistência de condições práticas do ponto de vista de infraestrutura, da água, da eletricidade, do sistema de saúde, alguma coisa assim, que sempre pode atrair mais um investidor. O Ceará tem um privilégio decantado da localização geográfica com relação a investidores em outros pontos. A questão da regulação
daquilo que é o arcabouço jurídico que baseia essas relações, a gente pode dizer, estamos bem em termos de Brasil? Assim, nós evoluímos muito com a regulação. Eu acho que os estados, eles estão em estágios diferentes. Tá? O estado do Ceará, né, nós trabalhamos com a consultoria de preparação de programa, nós ficamos felizes novamente. O Ceará tem todo o arcabouço regulatório montado. Então as regras são claras. O Ceará tem inclusive um manual operativo de PPPs, coisa que outros estados ainda não têm. Mas há outros estados que praticamente só tem uma lei. E aí, é claro, esse ambiente regulatório, ele é duvidoso, portanto a iniciativa privada não tem tanto interesse de procurar essas praças. Tá? Mas eu acho que o grande desafio não está na regulação, porque existem referências e aqueles estados que começaram a desenvolver seus projetos, como, por exemplo, nós estamos assessorando um estado no sul do país, e que praticamente a grande referência deles foi o Ceará, tá? de regulação. Agora, o desafio está institucional. Tá? Nós, é claro, tínhamos que começar com a regulação. Agora nós precisamos ter estrutura, sabe? Competências e capacidades postas. Competências no sentido de ter atribuição para exercer as funções necessárias, as secretarias, unidade PPP, grupo técnico, conselhos, com rotinas, sabe? Institucionalmente funcionando. Da mesma forma, a capacidade. A capacidade de ter braço, ter gente qualificada, sabe? Ter gente focada para desenvolver a preparação das PPPs. A gente vê em diversos estados, porque o tema é novo, né? A opção por fazer grupos de PPP, com pessoas de diversas secretarias que têm uma rotina que, dentro da sua lógica de demanda, existe uma demanda que é acompanhar as PPPs. Aqueles estados que estão com um número maior de PPPs estão criando suas unidades, porque aí já justifica. Né? Então, essa evolução está acontecendo. Da mesma forma, a iniciativa privada. No começo, os primeiros projetos, Maci, o empreiteiro, na época, elaborava um projeto com um estudo ambiental e já queria que o processo andasse. Hoje já se entende que precisa buscar braço, uma boa equipe jurídica, uma equipe qualificada para a estruturação financeira, pessoas capazes de fazer planos de comunicação, uma avaliação de vantagem socioeconômica, que internacionalmente se chama análise de Velli-Formanni, que no final das contas é o que vai dizer esse projeto é vantajoso ou não para a sociedade. Tá? Essa análise de Velli-Formanni. E que antigamente nos fazia. Então, essa evolução institucional, sabe, é o desafio do momento. Tá? Os papéis serem muito bem entendidos por cada uma das partes e a construção dessa confiança, sabe? Isso passa por um fortalecimento institucional e também por um processo de comunicação e de transparência frequente, sabe? É com a transparência que essa confiança pode ser construída. Secretário Eduardo Diogo, aquilo que a gente sabe que é o desafio do Estado, e aí falamos lá de senso do Estado brasileiro como um todo, nas suas diversas funções, de oferecer bons serviços públicos na contrapartida daquilo que a população paga de tributos, a gente pode hoje atribuir que tipo de importância a essa percepção de que a resolução, aí a gente tem um passivo histórico de demandas sociais que remontam, acho que até o tempo do descobrimento, aquilo que de fato é hoje a nossa capacidade de verificar onde o Estado pode ir de braços dados com a iniciativa privada, naquilo que tem sido o planejamento específico aqui do Estado do Ceará, vocês calculam até onde? Onde é que vocês imaginam? Bom, assim, primeiro sim, o Estado tem fundamentalmente essa função, né, de criar a melhor ambiência, o melhor cenário para que a iniciativa privada possa, né, obviamente, desenvolver suas atividades da melhor maneira possível. O governador Cid Gomes, aqui especificamente no Estado do Ceará, promoveu, pegando só os 5 anos já consolidados desses seus 2 mandatos, ou seja, os 4 anos do primeiro mandato e o primeiro ano desse segundo mandato, ele promoveu um volume de investimentos públicos da ordem de 9,6 bilhões de reais. Se você comparar com o quadriênio imediatamente anterior, isso foi de 2,6. E com o quadriênio anterior ainda, 1,8. Então, você saiu de 1,8, 2,6 para 9,6 em 5 anos. Então, o Estado do Ceará tem uma função diferenciada nesse aspecto. Além do investimento da iniciativa privada, tem um investimento público muito intenso.
tanto que é o quarto estado do Brasil em volumes de investimentos absoluto, né, e o primeiro em volume de investimentos proporcional. Então, esse mecanismo da PPP, fruto toda a demanda que a gente tem, é muito grande de investimento no Brasil inteiro, ele se transforma realmente num mecanismo diferenciado. Quando a gente fala de prestação de serviço, isso é inerente às PPPs. A PPP, ela não é simplesmente uma obra, ela tem obrigatoriamente de haver uma prestação de serviço, né? E a PPP, ela pode ser de modo patrocinada ou de modo administrativo. De modo patrocinada é quando a própria operação ela gera recursos para que ela possa ser viável. E a administrativa é quando ela é feita inteira com a contraprestação pecuniária do Estado. Mas quando você fala de prestação de serviço, Moacir, você me dá a oportunidade de abrir um parênteses e dizer que o Estado do Ceará tem 66 órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. E nós faremos agora o lançamento em fevereiro do próximo ano do catálogo eletrônico de serviço, que tem tudo a ver com o que você falou. Ou seja, o Estado tem essa obrigação de prestar cada vez um serviço de melhor qualidade para a população. Então, nós vamos, por meio do catálogo eletrônico de serviço, nós estamos pactuando com a sociedade, informando a sociedade, primeiro, os serviços que o Estado tem a obrigação de prestar. Segundo, como as pessoas podem acessar esse serviço da melhor maneira possível. E terceiro, qual é o nível de qualidade que a gente pactua com a sociedade na prestação desses serviços. Então, isso tem-se o nome de catálogo eletrônico de serviço e vai absolutamente ao encontro desse contexto que você falou, dessa obrigação do Estado de sempre prestar o melhor serviço para as pessoas que têm, obviamente, no plano de fundo, o grande objetivo que é melhorar a qualidade de vida do cidadão cearense. Agora, nesse aspecto aí, vocês estão imaginando, enquanto Estado, enquanto gestor, e até onde no aprimoramento dessa relação? Do ponto de vista com o instrumento das PPPs, veja só, as PPPs hoje, a gente está trabalhando no universo de 12 parcerias público-privadas aqui no estado do Ceará. Nós temos uma consolidada, né, que foi a inauguração do Castelão no último dia 16 de dezembro, e nós trabalhamos com outras 11, ou seja, um total de 12. A Secretaria da Infraestrutura é preponderantemente a secretaria mais envolvida nesse processo, porque tem 6 parcerias público-privadas que estão sendo embrionárias, que estão sendo trabalhadas pelo secretário Adail à frente da Secretaria da Infraestrutura. Temos 2 na Secretaria da Justiça e temos mais a Secopa, com o próprio Castelão, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, a Secretaria do Turismo e a Secretaria da Saúde. Então, a próxima parceria público-privada que a gente vai ter contratada, ela certamente será a do VaptVupt, que inclusive é uma homenagem que o governador Cid Gomes faz, esse grande cearense, humorista chicanismo, que vai consistir em 5 estabelecimentos, 5 casas para a prestação de serviços totalmente nesse foco, serviços integrados. A gente deve ter lá algo em torno de 22 a 28 órgãos, prestando ali mais de 200 diferentes serviços. Serão localizadas 3 aqui em Fortaleza, sendo Messejana, sendo Antônio Bezerra e sendo o Centro, e mais uma em Sobral e outra em Juazeiro. Então serão 5 no estado do Ceará. E vai ser uma PPP de um vulto bastante significativo. A gente está prevendo algo em torno de 600, 650 milhões de reais. Agora, obviamente, quando há o processo, só para você ter uma ideia, o Castelão ele teve reduzido 100 milhões de reais. Né? A ideia inicial era que fosse em torno de 618, ele acabou sendo consolidado por 518 milhões de reais. Então a nossa expectativa também é que se reduza no momento, obviamente, em que a gente venha a concretizar o que vai acontecer agora em janeiro desse ano. Eu queria só pedir licença aqui e a gente vai a um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Agenda Nordeste, o roteiro do desenvolvimento regional sustentável. Banco do Nordeste 2012. Há 60 anos, o desenvolvimento é o nosso forte.
Estamos de volta com o programa Agenda Nordeste, hoje conversando com o secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, Eduardo Diogo, e com o consultor André Barbosa sobre PPPs. Eu queria retomar aqui, secretário Eduardo, o exercício que se impõe ao gestor público, quando a gente vai falar de parceria público-privada e a capacidade de gerar aquela confiança que o André citava no primeiro bloco, é o exercício do planejamento. A gente viu historicamente no país gestores que meio que a toque de caixa iam fazendo as coisas sem muita preocupação em dizer muito claramente onde queria chegar, né? A gente teve na cidade de Fortaleza, o prefeito que dizia, eu faço planejando e planejo fazendo. Quer dizer, a ideia de que o planejamento, que seria aquela capacidade até de antever necessidades e propor já as soluções, como um exercício fundamental e indispensável. Isso, no caso do Ceará, tem sido aquilatado em que monta? Qual é a densidade, digamos assim, daquilo que vocês necessitam estabelecer como regra de conduta, o planejamento para poder pensar o desenvolvimento até no médio e longo prazo? Muito bem colocada a pergunta, Moacir. Primeiro, assim, para a gente poder dividir com os telespectadores, a administração pública, ela tem o seu maior instrumento de planejamento, é o PPA, é o Plano Plurianual. Só que o PPA, ele tem um universo de apenas 4 anos, né? Um horizonte de apenas 4 anos. Então, obviamente, é pouco tempo, né? A gente tem, basicamente, da administração pública, você tem o PPA, você tem a lei orçamentária anual e a lei diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual. São os 3 instrumentos, vamos dizer assim, de planejamento que eles se completam. A lei de diretrizes com 1 ano, a lei orçamentária também sempre para o ano seguinte e o PPA que é o mais longo de 4. Então, obviamente, não é suficiente. E aí, eu coloco para você que o governador Cid Gomes está preocupado com esse assunto, ele está zeloso, está antenado com isso, e o governador quer efetivamente, estou falando isso em primeira mão aqui no seu programa, deixar uma referência maior do planejamento de longo prazo do Estado, tá certo? Ele quer apontar um norte, obviamente discutido com toda a sociedade, mas ele quer deixar, sim, um marco, não só pelo seu legado, claro, obviamente, nítido das obras, de toda a valorização dos recursos humanos, enfim, de todo o seu governo, mas ele quer também deixar apontado o norte futuro com um planejamento, tá certo, que ele quer e que vai construir com a sociedade agora, no ano 2013, para um universo, para um horizonte bem mais longo. E, obviamente, os instrumentos de PPPs, eles têm o seu papel nesse contexto. Só para você ter uma ideia mais precisa, essas 12 PPPs que eu me referi no bloco anterior, elas montam investimentos da ordem de 11 bilhões de reais. Né? Obviamente, por conta daquele limite dos 5% da receita corrente líquida do Estado, que o Estado pode pagar com contra prestação pecuniária, você tem que colocar isso no universo que a gente não vai atingindo esse limite. Né? Só para vocês terem uma ordem de grandeza, a receita corrente líquida do Estado do Ceará no ano 2011 foi de 10,9 bilhões de reais. A gente deve fechar agora o ano 2012 na ordem dos 12 alguma coisa bilhões de reais. Então, esse 5% sobre essa base de cálculo. Então, a gente tem essas 12, a Arena Castelão já devidamente consolidada, o VaptVupt, que eu já mencionei, e diversos outros marcos, ícones, que o governador Cid deixará para o Estado do Ceará, como, por exemplo, a Ponte Estaiada sobre o Rucocó, como, por exemplo, o complexo ali da Praia Mansa, onde o governador quer fazer um enorme auditório, uma grande área, que seja um centro de convenções. Também do ponto de vista de infraestrutura, o próprio arco rodoviário metropolitano, que estamos também estudando com o PPP, que é um grande arco com 88 quilômetros, ligando ali desde Chorozinho na BR-116 até a entrada do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, dando uma grande volta na cidade. Lá no próprio complexo, o terminal intermodal de cargas, dentro do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, o Hospital Regional Metropolitano, aqui no âmbito da Secretaria da Saúde, aqui em Fortaleza. Temos uma casa de detenção, uma casa de alta complexidade, tá certo, do ponto de vista da Secretaria da Justiça. Então, conforme você pode ver, é uma pluralidade de iniciativas
e essa é a atuação firme do governador, ele se debruça sobre as diversas áreas para que o seu governo possa atingir cada vez mais e melhorar a vida de um conjunto maior dos cearenses. André, do ponto de vista dessa obrigatoriedade, esse exercício compulsório do planejamento que se impõe aos estados sempre que se vai falar dessa capacidade de atrair a aliança com o setor privado, qual é a avaliação que você faz hoje do que a gente percebe, se você puder delinear em um espectro mais amplo do Brasil ou do próprio Nordeste aqui do Ceará? Bom, Moacir, planejamento é uma atividade que o Brasil ainda não aprendeu a fazer, né? A gente tem um histórico muito recente até de estabilidade econômica comparado com a maioria dos países desenvolvidos. Então, é lógico, a gente sente muita a carência quando a gente trabalha na preparação de PPP, de uma estratégia maior para um Estado, né? Eu elogio bastante, claro, orgulhoso de cearense que eu sou, do que o Ceará tem realizado. Mas o que a gente assiste aqui no Ceará não é o que acontece no resto do Brasil. Então, a gente vê muito instrumento de planejamento fragmentado. Existe plano para cada uma perspectiva setorial, mas nada que dê o norte do desenvolvimento desejado para um determinado estado. Uma visão sistêmica da coisa. A deficiência está aí, porque muitas vezes você encontra. Eu acho o principal ponto, antes do tema do planejamento, Moacir, é importante se parar para pensar o mecanismo que tradicionalmente o Brasil usa para contratar serviço público, tá? Inclusive a desenvolver planejamento. É claro que o planejamento tem que ser feito pela administração pública, mas muitas vezes a administração pública contrata apoios, consultorias para levantamento de dados, para diagnósticos, para pesquisas e tudo mais. Só que nós temos uma lei 8666 que não nos ajuda. Vamos fazer um raciocínio aqui simples, vejam. Se a administração, se o governo do Ceará resolve fazer uma contratação para apoio e planejamento, secretário, e solta uma licitação, a seleção é pelo menor preço. Então quem vai vencer não é, em tese, quem melhor poderia assessorar o Estado. Aí, logicamente, esse planejamento é uma referência para desenvolver projeto. Vai licitar projeto novamente pela 8666 ao menor preço. Quem vence esse projeto, obviamente, vai, para ser competitivo no preço, tem que buscar uma eficiência com uma experiência pretérita, com uma equipe mais barata, para conseguir manter o preço. Novamente, é esse bendito projeto que vai ser licitado para fazer obra. Menor preço novamente. A 8666, de uma certa forma, inverteu a lógica da Constituição de que todos são inocentes até prova em contrário, né? Ali todo mundo quer roubar até prova em contrário, pela lógica da 8666. Na forma que está posta, e o Brasil vai perdendo com isso. Aí veja só, esta bendita obra contratada pelo menor preço, é lógico que o empreiteiro que ganhou, ele vai buscar rentabilidade de alguma forma, sabe? E é essa obra que vai servir a sociedade. Algumas pessoas me perguntam, existe alguma obra, tipo de estrada, no Brasil, que consiga vencer 10 anos sem necessidade de reinvestimento, como se projetou em Estado para 50 anos, com um programa de 10 anos fazer uma determinada manutenção, recuperação e tal. Normalmente, as estradas contratadas 8666, longe de chegar a esses 8, 10 anos. Mas nós temos exemplos já de rodovias concedidas à iniciativa privada que estão obedecendo a essa lógica dos 10 anos, tá? E que, vencido o primeiro ciclo de concessão, em que, é claro, o peso de implantar pesou sobre a tarifa, numa nova licitação para concessão ou um reequilíbrio, a tarifa vai cair muito, porque a despesa de capital já foi amortizada, sabe? Então, esses primeiros ciclos são mais dolorosos para a administração. Mas uma vez que o segundo ciclo venha, o reequilíbrio vai apontar tarifas muito mais aceitáveis para a administração pública. Então, eu acho que o que é importante a gente pensar sobre planejamento é também entender os mecanismos que a administração pública tem hoje para realizar as suas funções. Aí veja, se o administrador público não segue o que a 8666 está forçando, vai passar o resto da vida se defendendo. Aí, uma ocasião, numa reunião até com o governador do Estado do Norte, com os seus secretários, eu comecei a palestra provocando uma discussão com o governador. Governador, a infraestrutura do seu Estado não conseguir recuperar o déficit com eficiência, é culpa do senhor? É não.
O senhor tem uma lei que tem que obedecer, e se o senhor não obedecer essa lei, você vai passar o resto da sua vida se defendendo. Então, a concessão, ela não é a solução para todos os problemas. O secretário bem disse, o Estado do Ceará investiu um montante extraordinário nos últimos anos. É claro que a PPP tem um pedacinho aí, por enquanto só tem o Castelão, e tem muitas por vir, por sorte, mas deu uma contribuição. É importante que o Brasil pare para avaliar o mecanismo que ele tem para modernizar. Quem sabe até utilizando instrumentos que a lei das concessões das PPP já trouxe, tipo a manifestação de interesse, sabe? Que a iniciativa privada investe por conta e risco no projeto e a administração não tem a obrigação de aceitar aquele projeto, mas se for um projeto que a administração julgue apropriado e conveniente e que transforme numa licitação, aquele que investiu para ser ressarcido. Sabe? Então, tem mecanismos que nós podemos utilizar para modernizar nosso arranjo legal e institucional e acelerar o nosso crescimento. Sabe? Se a gente parar para analisar, críticas estão sendo feitas muito severas à execução do PAC federal. Mas, puxa vida, o governo federal também tem que obedecer 866. Sabe? Então, o planejamento, ele é importantíssimo não só para pensar na ação finalística, o planejamento setorial, mas há que se pensar para planejar, sabe, a infraestrutura social de uma forma completa, não só sob uma perspectiva técnico-operacional, mas fiscal, institucional, jurídico, político, ambiental, social, sob uma perspectiva mais completa e multidimensional. Sabe? A isso, nós não estamos inventando roda nenhuma na hora que a gente propõe. Sabe? Vários países do mundo já utilizam desse tipo de ferramenta. Nós estamos construindo sim, o Brasil está numa curva de maturidade bem acentuada, mas ainda não chegamos lá. Estamos num caminho muito bom, tá? Mas o planejamento no Brasil precisa ser muito melhor desenvolvido. Uhum. Como é que a gente pode identificar, secretário, pela necessidade imperativa de melhorar a qualidade do serviço, a qualidade de vida do povo, o que é que a gente pode agregar diante dessa interlocução, que às vezes a gente vê também, e pegando o gancho aqui dessa relação com a iniciativa privada, os órgãos públicos às vezes muito pouco se conversam, né? A gente viu a experiência do sistema de saúde, por exemplo, que tentou unificar, né? O sistema de educação ainda é meio fragmentado, mas o Estado como um todo acaba ainda com superposição de tarefas, às vezes com retrabalho de órgão para órgão. Esse pensamento do senhor como gestor público chega a se angustiar por ver essa incapacidade de dar resolução por essa visão um pouco mais sistêmica daquilo que é de fato a ação do poder público, assim, constitucionalmente já bem definida? Assim, eu venho da iniciativa privada e tenho a grande honra e a grande alegria de servir ao meu Estado sob a liderança absolutamente inspiradora do governador Cid Gomes. E dentro desse contexto eu digo para você o seguinte, para mim é absolutamente fundamental que a gente possa separar, quando a gente fala de planejamento, melhoria da qualidade de vida das pessoas, questões de Estado e questões de governo, né? Porque o mundo da política, né, como vários outros mundos, mas existe um trabalho muito grande na imagem, obviamente, né? O político ele vive da sua imagem, né? E aí vai todo um contexto de vaidades e tudo, e às vezes essa busca incessante de uma imagem que seja melhor percebida pelo eleitor, uma vaidade às vezes um pouco mais além da conta, e isso é muito prejudicial, muito prejudicial. Então, a gente tem que entender de modo muito claro, tá certo? O que é questão que une a todos nós. Então, as questões que nos unem devem ser entendidas como as questões de Estado, independentemente se é o Eduardo, se é o Moacir, se é o André, que no momento está gerindo ali a máquina, aquilo tem que ser mantido. E eu acho que essa é a grande função desse nosso planejamento mais consolidado e mais de longo prazo. Obviamente que qualquer gestor vai dar o seu toque refinado, vai dar a sua cara, vai dar a sua burilada, vai dar o seu champion na história. Agora, uma linha mestra para que a gente possa ter um crescimento, como o Estado do Ceará vem tendo, aliás, extremamente acima da média nacional, só nesse último trimestre foi 3,1 o Ceará para 0,9 o Brasil.
Então, mas para que a gente possa ter isso de modo sustentável, consolidado, a gente tem que cada vez mais apontar nortes firmes, independentemente do gestor que esteja à frente, para o investidor brasileiro e para o investidor internacional. Nós temos agora aqui no Ceará a grande alegria de termos o maior investimento privado da história desse estado. A Companhia Siderúrgica do Pecém, que é uma sociedade entre a Vale, a POSCO, que é o maior grupo siderúrgico coreano, e a Dongkook, que é a maior laminadora de placas de aço do mundo, essas três empresas que formam a Companhia Siderúrgica do Pecém, elas celebraram um contrato para a construção da CSP de 4,3 bilhões de dólares. Então, obviamente, um investidor não viria para o estado do Ceará se ele não tivesse um planejamento de 20, 30, 40 anos. Então, por isso que é cada vez mais fundamental nós unirmos esses instrumentos clássicos que eu mencionei de planejamento, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, essa visão de longo prazo. E aí, só com a sua permissão, também destacar que aqui no Ceará, além desses instrumentos clássicos, o governador Cid ele utiliza, do ponto de vista do planejamento, 2 instrumentos gerenciais de modo muito firme. Um é a sua matriz de gestão por resultados, ou seja, a GPR. Então, ali nós temos os resultados estratégicos de governo, certo? Então, são 14 resultados estratégicos de governo que o governador ele faz um acompanhamento, um monitoramento muito claro. E nós temos 48 indicadores que alimentam esses 14 resultados estratégicos de governo. E temos os resultados setoriais de governos, que são 74 resultados setoriais com 199 indicadores que alimentam esses 74 resultados setoriais de governo. E temos o outro instrumento gerencial que o governador utiliza, que é o MAP, é o monitoramento das ações e projetos prioritários. Por meio do MAP, o governador tem ali online à sua disposição, em qualquer local do mundo e a qualquer tempo, a informação detalhada de todos os projetos, de todos os investimentos feitos pelo Estado, desde o ano de 2007 até o presente momento, ou seja, tanto os que foram concluídos como os que estão em execução, com todas as informações, com o status, o que foi pago, o que não foi pago, o detalhamento, o comprometimento, e as secretarias são obrigadas a fazer, tá certo, o monitoramento e alimentar o sistema a cada 30 dias com as informações atualizadas ali, tem que fazer esse registro. Então, são instrumentos que colaboram de modo determinante no planejamento do Estado. Esse tipo de postura, André, tem que magnitude na atração de eventuais parceiros quando se vai ter essa interlocução aí para uma futura PPP? Mas é essencial, sabe? Olha, até aproveitando aqui as palavras do secretário, eu me recordo que para uma feliz surpresa, em 2007, nós fomos convidados a participar de um evento promovido pelo governo que estava entrando em Beberibe, né? Ceará 2027. Mas eu vi o Ceará fazendo um best scorecard. O Ceará parando, chamando a sociedade para conversar e pensando no Ceará para 20 anos. Eu digo, poxa, se essa oficina for o início de um processo de planejamento, o Ceará vai dar um salto. Aí agora nós vemos o secretário dizer que o Ceará investiu 9 bilhões nos últimos 5 anos, né? Com matriz de GPR, Moacir, olha, nós estamos preparando algumas PPPs aqui no estado. E quando nós começamos a estudar a pasta, a setorial, e que a gente vê que existe uma matriz por gestão por resultado, que a secretaria tem história, que sabe, tem uma diretriz de suas necessidades. Então, eu já tenho aí meio caminho andado para entender qual é a demanda que eu tenho que estudar. Demanda é a essência para eu reduzir os riscos no investimento privado que eu vou fazer, sabe? Então, é lógico, um Estado com instrumento de planejamento significa um Estado com risco mitigado. Tá? E uma outra coisa também importante é que, quando a iniciativa privada é autorizada para desenvolver os estudos, obviamente ela vai investir numa fase em que ela ainda não tem a certeza de que aquele projeto vai acontecer. Né? Esse é um dos desafios, como eu dizia em outro momento, a iniciativa privada entender que precisa investir mesmo.
Agora, a segurança para investir está diretamente vinculada a essa confiança na administração. Se a administração tem planejamento, sabe para onde quer ir, tem dados disponíveis, tá? É lógico, meu risco está mitigado, eu posso investir mais. Então, quanto melhor planejado estiver o poder público, exercendo a sua função de regulador, fiscalizador, sabe, condutor do interesse público, claro, para o privado que vai fazer um negócio que depende do poder público exercer a sua função depois de contratado, de monitoramento e acompanhamento, e os critérios utilizados para avaliar o desempenho do privado estejam vinculados a objetivos muito claros e bem postos. Então, um Estado bem planejado é o desejo maior do investidor privado. Eu vou pedir licença aqui para a gente fazer mais um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com o terceiro e último bloco do programa Agenda Nordeste de hoje. Nós fazemos o Agenda Nordeste, que é o roteiro do desenvolvimento regional sustentável. Banco do Nordeste 2012. Há 60 anos, o desenvolvimento é o nosso forte. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Agenda Nordeste de hoje, conversando com o secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, Eduardo Diogo, e com o consultor André Barbosa. Eu queria retomar aqui a nossa conversa nesse último bloco, secretário. Para todos nós que imaginamos a capacidade de redesenhar aqui, de redefinir o nosso perfil socioeconômico, e o programa tem tentado fazer esse exercício daquilo que de fato é hoje a nossa tarefa, o que deve estar na nossa agenda, o nosso dever de casa. Como gestor público, o senhor imagina que a gente deva fazer o que mais ainda para melhorar esse perfil, essa referência daquilo que é a capacidade do Estado em promover o desenvolvimento, em garantir a repartição da riqueza, enfim, de melhorar a qualidade de vida da população? Assim, de modo muito prático, respondendo a sua pergunta, eu tenho a impressão que o gestor ele tem que trabalhar em duas vertentes assim muito objetivas. Uma é administrar o orçamento público como se fosse a sua finança pessoal ou as suas finanças pessoais. Porque, às vezes, a gente fica um pouco adormecido com os números da gestão pública e, às vezes, a gente não percebe, às vezes, que a gente está falando de volume de recursos muito grande. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o gestor, na minha percepção, o gestor público, ele tem a obrigação de tentar buscar economizar cada centavo que ele puder na sua gestão. Eu estou fazendo uma comparação com as finanças pessoais, porque as finanças pessoais é um universo mais restrito e é difícil a gente ter um zelo maior do que com as nossas finanças pessoais. Mas o gestor público tem que tê-lo com o orçamento público, se não igual, né? Pelo menos igual ou maior do que com as suas próprias finanças pessoais. Então, para mim, isso é muito claro. E às vezes eu acho que a gente fica um pouco adormecido, sabe? Então, eu acho isso um importante alerta. E ao mesmo tempo em que ele é aqui focado, restrito, local, nessa questão da administração, das finanças, economizando cada centavo, ele tem que ter a cabeça voltada para o horizonte mais longe, pensando no mundo, entendendo a sua cidade, entendendo o seu estado, entendendo como o Brasil se situa no contexto mundial, entendendo a história do mundo, o que está acontecendo. Você, ao administrar, você tem que entender o que aconteceu no mundo pelo menos nos últimos 100 anos. Por que os Estados Unidos hoje é a potência que é? Por que a China está emergindo da maneira com que emergiu, agora já a segunda potência do mundo, já superando o Japão, depois de tantos anos o Japão como a segunda maior economia do mundo. Então você tem que ter essa visão aqui, eu diria assim, focada, certo? No sentido de economizar, porque na máquina da gestão pública, Moacir, cada decisão que você dá no sentido de poder se transformar em um exemplo, isso tem uma repercussão, uma reverberação enorme.
aquela pessoa que está na gestão, que está no momento ocupando uma posição de liderança, seja em qual esfera, seja em qualquer área, ele tem um poder multiplicador enorme. Então, não existe maneira mais importante de você liderar, senão por meio do exemplo. Não adianta você ser inconsistente, falando uma coisa e fazendo outra. É a mesma coisa que você faz ao cuidar dos seus filhos. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então, para mim, esse é o ponto mais importante. Gerir os recursos como se fosse, obviamente, suas finanças pessoais e ter essa visão de mundo, entendendo o seu país, entender do mundo, entendendo tudo o que está acontecendo nesse cenário global e projetando, fazendo cenários, fazendo esse planejamento de médio e longo prazo e a melhor maneira, no caso específico do nosso estado do Ceará, se inserir de modo cada vez mais satisfatório e trazendo repercussão para a melhoria e a qualidade de vida dos cearenses. Quando a gente vai falar de Nordeste, e aí a gente tem ouvido de forma recorrente de consultores, de analistas, que o Nordeste é a bola da vez, aquilo, a gente pode dizer isso, você percebe isso hoje na região, assim, não sei, acho que de forma integrada não dá para se ver, me parece que ainda um projeto que possa minimamente pensar o coletivo também ainda é um pouco mais difícil, mas o senhor já vê isso? Eu percebo isso, eu entendo que o Brasil está para o mundo, assim como o Nordeste está para o Brasil, certo? Eu já fiz, inclusive, sobre essa questão de um desenvolvimento, eu posso falar aqui de modo muito tranquilo, porque eu já tive a oportunidade de dizer isso para o ministro Fernando Pimentel e para o nosso presidente do BNDES, Luciano Coutinho, para os dois pessoalmente. Quem somos nós do estado do Ceará? Mas a gente tem a obrigação, pelo menos, de fazer provocações no sentido positivo. Então, eu aproveitei, inclusive, o gancho das EPS para fazer essa abordagem para os dois e essa sugestão. Eu acho que falta ao nosso país um desenvolvimento econômico integrado. Para mim, o estado do Ceará não pode ser pensado isolado do Brasil. O Ceará, por maior que ele seja, ele sempre vai ser uma filial dessa grande matriz chamada Brasil. Então, se o Brasil não estiver bem, a gente vai conseguir, como o governador Cid tem feito, com criatividade, tá certo? Com a sua competência, com a sua habilidade, tanto que estamos crescendo muito acima da média nacional. Mas o Brasil, ele tem que ser pensado como um todo. Você não pode pensar, caso específico, eu aproveitei esse exemplo para poder fazer esse raciocínio mais ampliado. Você não pode pensar numa ZPE no estado do Ceará, na minha opinião, sem considerar as outras ZPEs que vão estar no raio, tá certo? Que elas vão ter uma interface. Então a gente não pode ter uma disputa entre os estados que seja autofágica. Não pode. Então, se você tem uma política nacional integrada de desenvolvimento, obviamente que o Ceará vai se adequar àquela política, obviamente mantendo sempre as suas especificidades, como todo estado tem autonomia para fazer, mas a soberania nacional, certo? Então, eu entendo que hoje, no nosso país, a gente poderia aperfeiçoar, sabe? Um desenvolvimento que fosse discutido com os estados, um desenvolvimento que fosse integrado, cada estado poder partir a partir das suas vocações naturais, a partir da infraestrutura que já está consolidada nos seus estados, fazer o seu aperfeiçoamento considerando o nosso país. Eu acho que isso é um importante norte. Na sua avaliação, André, o que nos cabe agora como tarefa que tem que constar na nossa agenda na busca dessa redefinição do nosso perfil socioeconômico e de desenvolvimento, enfim? Planejamento, Moacir. Eu acho que, muito feliz a colocação do secretário. Eu acho que o que nós carecemos muito, tá, é de um planejamento para o país. Tá? Se o Brasil tivesse um planejamento claro para o país, promovendo a igualdade, promovendo o equilíbrio e desenvolvimento de todas as regiões, tá certo? Nós não teríamos a discussão que tivemos agora, continuamos tendo recentemente, da distribuição dos recursos do pré-sal, dos royalties do pré-sal, sabe? É discussão absurda. Tá? As riquezas não são daqueles estados, a riqueza é da União. Tá? Então, se houvesse uma diretriz para o país, tá, em que os estados tivessem, veja, não é uma coisa, não é um pensamento emanado de Brasília, não, é um processo construído com as unidades federadas, sabe? Aí sim, olha, um ponto importante, não sei se vocês observaram, que nós falamos aqui muito sobre PPP e os exemplos sempre nós estamos falando de estado,
não só porque estamos aqui no Ceará, mas até os exemplos que temos são exemplos de estados, porque a União não nos tem bons exemplos de PPP, tá certo? Porque é muito difícil se falar de um projeto específico de PPP a nível federal, porque naturalmente ele envolve vários estados, tá? E que o direcionamento não é um processo construído com consenso. Tá? Os projetos federais são, na maioria das vezes, decisões tomadas em Brasília e que se resolve fazer. Tá? Os estados, eles não são, na minha percepção, eu sou um consultor. Tá? Na impressão que nos dá é que os estados não são consultados na construção, são informados e incitados a se manifestar, porque é muito diferente. Tá? Então, eu tive a oportunidade, por um período, de trabalhar no governo federal, na Agência Nacional de Águas. Naquela época fizemos o Plano Nacional de Recursos Hídricos. A gente veio um exemplo de planejamento emanado da administração federal. Foi todo construído em Brasília. As oficinas aconteciam nos estados não para trazer a discussão, as necessidades dos estados para a lógica, não. Era colocado que se tinha de tomar decisão, informando a sociedade, sabe? Então, hoje, até para que a gente consiga atrair mais recursos externos para investir no país, maior interesse, nós precisamos construir um cenário de segurança, previsibilidade, sabe? E aí esse planejamento, não só pensar em ações finalísticas, mas entender os entraves que temos para acabar. A gente tem que vencer burocracia. Nós temos que entender como fazer licenciamento ambiental com responsabilidade e eficiência. Tá? Então, eu acho que o desafio nosso é planejamento. Bom, eu queria imensamente agradecer aqui a participação do secretário Eduardo Diogo, André Barbosa, e esperar que a gente possa retomar esse tema que revelou de uma importância fundamental, inclusive para a gente pensar aquilo que queremos ser no futuro, né? Queria agradecer, secretário. Obrigado. E André. E para encerrar o programa de hoje, nós vamos ver um pouco da apresentação do baiano Gilberto Gil com a música A Paz, de autoria de Gilberto Gil e João Donato. É cultura musical nordestina, patrimônio imaterial da região. Invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais.
Esta edição do programa Agenda Nordeste termina por aqui. Até a próxima semana. Banco do Nordeste 2012. Há 60 anos, o desenvolvimento é o nosso forte.